Boas pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo das coleções Público Levoar. Eu até agora tenho chamado a estas rubricas de banda desenhada coleções completas, e são coleções completas, mas achei que era mais próprio chamar estas coleções exatamente pelo nome que elas têm. E vou-vos agora apresentar uma coleção que seguiu a coleção de heróis Marvel, super-heróis Marvel, que foi super-heróis. Super-heróis DC Comics. Pois, super-heróis Marvel, super-heróis DC Comics. Uma coleção feita pelo Público e pela Levoar e lançada com o jornal O Público, que compreendeu 20 álbuns, agora diferente do que eles tinham feito com as coleções da Marvel, porque tinham editado primeiro 15 e depois mais 10. Eles editaram aqui 20 álbuns sobre o universo DC. E basicamente, eu, em primeiro lugar, tenho que vos dizer uma coisa: que eu basicamente sou um marvelista. Eu conheço muita coisa da Marvel, pelo menos até à viragem do século. Eu devo ter lido pelo menos 90%, e não é exagero, de tudo aquilo que foi publicado pela Marvel. Pela Marvel, não pela Timely ou pela Atlas, que foi os dois nomes que a Marvel teve antes, mas sim pela Marvel. Eu li realmente muita coisa que já não tenho hoje em dia. Sobre a DC, realmente li muito pouca coisa. Eu devo conhecer para aí a DC. Eu estou-me a referir sempre ao século XX. Eu devo conhecer à volta de 10% das publicações DC. Claro que eu conheço o Batman, toda a gente sabe que os pais do Bruce Wayne foram assassinados, toda a gente sabe que o Super-Homem de Krypton. A questão é todo o outro universo interligado de DC. E realmente com estas coleções fiquei a conhecer um pouco mais do universo DC, talvez mais uns 20-30%. Aqui está também A Crise nas Terras Infinitas, que é uma saga genial na DC, brutal, que seguiu a Secret Wars, mas esta é muito mais profunda dentro do universo DC. E bem, vamos começar pelo princípio. Então isto vai ser uma viagem minha e vossa, através do universo DC, através dos olhos de uma pessoa que não muito conhece, agora já conheço um pouco mais, mas não conhecia até então tanto assim do universo DC, mas tenho um grande fascínio em conhecer mais histórias sobre a DC, e realmente muita coisa nova tem sido feita, muita coisa boa nova tem sido feita, muita coisa antiga está aqui também. E vamos começar pelo número 1, que, se não me engano, não sei se foi... Não foi. Isto não foi o último. Penso que não tenha sido o último. Dos últimos álbuns a ter sido lançados ao preço de 5€. Porque os outros álbuns, o preço é 8,90. Mas este álbum inicial era um pouco mais barato. E este álbum, uma vez mais, trouxe esta cover, que eu acho genial. Foi o último álbum a trazer esta capa, em que mostrava todos os outros álbuns que seguiam-se na coleção. Como eram muitas capas, eles preferiram depois fazer uma lista aqui em baixo. Eu, por acaso, guardei estas capas. São muito porreiras. Já vos tinha mostrado. Queria lembrar que aqui neste canal tenho outros vídeos da coleção Super-Heróis Marvel, duas coleções que existiram, e também mais 2 vídeos sobre clássicos da BD, a série de ouro. Mas agora, a partir de agora, irei chamar estes vídeos o nome que as coleções tiveram, e realmente penso que está um pouco mais exato. Estas covers são muito, muito fixe. Infelizmente foi a última vez que lançaram. Esta azul foi a primeira, da primeira coleção da Marvel. Mostro aqui isto uma última vez, porque acho que isto é muito interessante, não sei. Eu gostei muito destas pequenas capas, porque isto, de certa maneira, levou muita malta a pensar que, se calhar, os álbuns tinham indicações de Público e Levoar, e não tinham. Esta foi da segunda coleção da Marvel, Heróis Marvel. Heróis Marvel. E esta, então, é da coleção DC. E então esta trazia, como já vos tinha mostrado, trazia isto aqui por cima, estava depois selada. E tirando de facto a cover, como podem ver, nenhum dos álbuns, nem os da Marvel nem os da DC, possuem qualquer referência ao público. Só claro, obviamente tem que ter a referência à DC, a própria DC Comics, mas são álbuns, excepcionais. Normalmente, mais ou menos, os álbuns tinham à volta de 170, 200 páginas, que eu sempre achei excelente, em papel de boa qualidade, e é um preço, penso que, bastante acessível. Então este primeiro começou-se mesmo em grande, Liga da Justiça, Terra 2, um dos personagens mais fascinantes que eu já vi
nas histórias da DC, mesmo até aos dias de hoje, que é o Sindicato do Crime da América, América com capa. No universo alternativo, e eu depois já vos futuramente já vos hei de falar sobre os universos alternativos da DC, exatamente por causa da crise nas Terras Infinitas. Foi um evento muito importante na DC, em 1986. Mas isto já veio depois da crise das Terras Infinitas, então o ressurgir das Terras Paralelas mostra aqui a Terra 2, isto segundo a ótica do Lex Luthor da Terra do universo de antimatéria, e ele definiu que a sua Terra seria a Terra 1, então esta a que nós conhecemos seria a Terra 2. Vem pedir ajuda à Liga da Justiça para combater o Sindicato do Crime da América no seu universo. Descrevendo exatamente com um universo frio, onde as pessoas são exatamente... É tudo o oposto do que existe no universo corrente. Não vos adiantando muitos pormenores sobre a história, porque ela é mesmo muito excelente. Este Lex Luthor não é um vilão, é sim o único super-herói desta dimensão. Combate o Sindicato do Crime da América, que é composto por Ultra-Homem, um indivíduo com os mesmos poderes que o Super-Homem. No entanto, ele não é kryptoniano, ele era um astronauta que recebeu poderes dos kryptonianos, mas tem os seus poderes são exatamente iguais, tendo a particularidade que quando ele é exposto à kryptonita, ainda lhe aumentam mais o poder. Coruja, que é uma versão maligna de Batman. Por acaso tem uma origem espetacular, o Coruja, este personagem. Eu sinto um grande fascínio pelo Batman, também tenho pelo próprio Coruja. A Super Mulher, que se não me engano é a Lois Lane, eu não estou bem certo. A Super Mulher que é a Lois Lane é a Mulher Maravilha. E ainda Anel de Poder, que é o Lanterna Verde, e Johnny Quick, que é o Flash, a versão maligna do Flash. Em nada estes vilões são inferiores à Liga da Justiça. E quando eles aceitam então ir para o universo de antimatéria, combater este sindicato do crime, mesmo com a oposição do Batman, mas ele acaba por ceder, realmente dá para perceber que estes vilões têm as mesmas capacidades que os heróis no universo de matéria. Sendo que é exatamente o próprio Coruja, que é a versão maligna do Batman, que deduz exatamente o volte-face que esta história tem. E mais não digo, porque a história realmente é genial. Devem-na ler. A história foi... esqueci-me de ver esqueci do desenhador. A história foi desenhada por Frank Quitely. Tem um traço... e Ed Guinness. Pois... Ed McGuinness. Ai, porra. Ed McGuinness. Exatamente, pois, esta parte, exatamente. O desenho dele, por acaso, não é nada muito diferente um do outro. Mas a história está muito bem desenhada. Este traço mais arredondado, sem muitas formas... Eu não estou bem certo se esta super mulher da versão maligna é a Lois Lane, porque parece aqui um personagem que parece-me ser a Lois Lane. Eu não estou bem certo se ela é bem a Lois... É a Lois Lane, é a Lois Lane. E realmente é uma história genial. Eu, por acaso, queria ver se arranjava mais histórias do Sindicato do Crime da América, e se a Warner tivesse a ideia de fazer esta história, não esta história, mas alguma história sobre o Sindicato do Crime da América, e transformasse isto num filme, dava um filme do caraças, e não fazer as figuras tristes que eram a fazer com o Batman contra o Super-Homem. Isto dava um filmão do caraças, mas a DC tem medo de arriscar tudo, então tenta jogar sempre. Não sei como é que está a direção dos filmes DC, mas está entregue a péssimas mãos. É um álbum genial, devem-no adquirir, devem-no ler. Eu li isto de uma assentada, é genial, fabuloso, um dos melhores álbuns que eu já li até aos dias de hoje. Eu queria também aqui dizer que eu sou um fã incondicional do Batman. Sou um bocado suspeito com respeito às histórias do Batman, porque eu acho as histórias do Batman todas geniais. Eu acho que gosto tanto do Batman como gosto de todo o universo Marvel. Acho que o Batman é um personagem de uma psicologia única mesmo dentro do universo dos super-heróis, e isso é que lhe dá o dinamismo para as fantásticas histórias que são produzidas com ele. Esta história aqui, Herança Maldita, é bastante interessante. Não é nada muito especial, talvez não foi das melhores histórias que eu vi aqui do Batman, mas é interessante, claro. Eu, como sou fã, não sei se será o fanboy a falar, será que a história tem mesmo qualidade. Tem a ver com o facto do filho do Batman. Eles invertiram um bocado aqui as histórias. Não devia ter sido lançada esta história em número 2, porque depois, mais aqui para a frente, na saga de Ra's al Ghul, vai ser explicado um evento que aconteceu antes disto que está aqui.
que é o tórrido amor, romance que Bruce Wayne tem, ou Batman tem, com Talia al Ghul, que exatamente deu origem ao filho, um filho que ele desconhecia existir, que tem 9 anos, agora não estou bem certa a idade dele. Portanto, é isto aqui, basicamente, esta história serve, esta história é desenhada por Andy Kubert e Neil... eu devia ter feito o trabalho de casa e ter visto os desenhadores, porque às vezes há vários desenhadores para estas histórias. Andy Kubert e... exatamente, toda ela desenhada por Andy Kubert. Os desenhos são bons, são razoáveis. Eu acho que esta coleção foi capaz de demonstrar histórias do melhor que eu já li na banda desenhada e uma em particular que é do pior que eu já li. Incrível, mas ela é tão má que realmente deve ser analisada num vídeo só exclusivo para esse álbum. Herança Maldita mostra então a apresentação que Damian Wayne tem na vida de Bruce Wayne, uma pessoa que ele desconhecia existir, que lhe é apresentada pela sua ex-namorada, pela mãe dele. Ele que foi treinado numa liga de assassinos, não é exatamente o modelo de filho que Bruce Wayne desejava ter. Ele é arrogante, estúpido, o puto é realmente impossível, mas realmente muito dotado. E vemos aqui as dificuldades que Bruce Wayne tem em conter a sua indisciplina. No final da história, temos aqui uma história muito interessante que isto tem a ver com um evento que aconteceu na crise final, se não me engano foi na crise final, corrijam-me se estou errado, que é o funeral de Batman. E aqui acontecem coisas mesmo muito estranhas, desde o funeral protagonizado pelos vilões do Batman, que acontece aqui um facto muito interessante, que é o Joker. Aqui vê-se um pouco o que é exatamente a essência do Joker. Ele estaciona o carro, estava aqui um tipo que estava a tentar arrumar os carros dos vilões, e então que o Joker é o Joker que lhe pede para ele arrumar o carro. Diz: puto, ficas de olho no meu carro? Não, deixa disso, ok, isto é um bar tramado e o carro é bonito, é lindo, preciso que fiques de olho, custa assim tanto perceber, dou-te $20, mas você é o Joker, obviamente vai-me matar-me, porque é que eu vi-te matar? $20 e vigias o meu carro? Acho que não. $20? Mas você vai matar-me. Puto, eu sou o Joker, eu não mato pessoas ao calhas, mato-as quando é divertido, ok? Alguém acha que é divertido matar-te a ti? Ou seja, não tinha piada matar este indivíduo. E o Joker é exatamente a essência do Joker é esta. Ele mata quando é divertido. Não ao calhas. Vemos aqui uma série de histórias mirabolantes que não sei se aconteceram ou se não aconteceram da Mulher Gato. E uma em particular, um pouco mais para a frente, em que mostra que Alfred é, na verdade, todos os vilões, todos, não sei se é todos, mas é pelo menos o Riddler e o Joker, vários vilões do Batman numa pessoa só. Muito estranho. E basicamente no final da história vemos que isto tem a ver com o ataque que eu li só por alto, o ataque que Bruce Wayne fez a Darkseid e que o matou, não sei se o matou, mas sei que Darkseid Darkseid aparentemente matou o Batman, mas fez-o na verdade regressar no tempo, fazendo-o viver a sua vida durante várias gerações, uma coisa qualquer assim. Mas esta última história realmente é uma análise fascinante sobre o Batman. Não é talvez a melhor história do Batman, mas em si é uma excelente história. Não posso alargar muito no vídeo porque realmente acho que tenho aqui mesmo muito para contar. Temos aqui uma história então dedicada só ao Super-Homem, pelo amanhã, em 2 partes, com o argumento de Brian Azzarello e desenhos belíssimos de Jimmy Lee, obviamente, tinha de ser. Pelo amanhã descreve uma história do Super-Homem, exatamente se calhar como é que ela tem que ser, em que o Super-Homem é uma fonte de inspiração. No entanto, eu acho que esta primeira parte em que vejo, não sei, eu estava à espera de outra coisa, em que vejo Super-Homem entrar dentro de uma igreja e ter uma conversa com um padre, eu estava à espera de uma conversa muito mais ideológica, sobre fé, sobre Deus, do que propriamente aquilo que eles falam aqui. Ele fala aqui um pouco, as conversas andam um pouco à volta das confissões, e eu basicamente acho que vos posso dar aqui um resumo do que esta história é. 1000 pessoas, é 1000 pessoas, não é? 1000 pessoas, não. 1 milhão de pessoas desapareceu no planeta Terra, incluindo a Lois Lane, e o Super-Homem não sabe o que se trata. Eu sinceramente não acho a história assim tão interessante. Ela é belissimamente bem desenhada. E não acho interessante porque realmente eu se calhar não sou aquele tipo de leitor de banda desenhada que espera ver aquilo que realmente o Super-Homem é, ou que tem que ser uma fonte inspiradora de pessoas.
não é bem isso que me inspira a ler as histórias do Super-Homem, mas é isso que esta história é. E é isso que se calhar deve ser. Se calhar não é, é para mim. Não sei. Está aqui uma fantástica desenho de Michel Turner, um indivíduo que já faleceu e que desenhava belíssimamente. E eu estava à espera de uma conversa um bocadinho mais profunda sobre fé, sobre o Super-Homem, sobre a posição dele no mundo. E basicamente estas pessoas desapareceram porque, claro, Kal-El já tinha desenvolvido uma máquina à semelhança da máquina que o seu pai criou. Espero não estar a fazer um spoiler assim muito grande, mas eu não acho que essa parte seja assim muito interessante na história. À semelhança que a máquina que o seu pai criou e que salvou-lhe a vida apenas dele, ele criou uma máquina, não que salvasse a humanidade inteira, mas uma grande parte da humanidade. E é essa máquina que, ao cair nas mãos erradas, que faz desaparecer 1 milhão de pessoas para uma dimensão paralela, uma espécie de zona fantasma, onde estão as máquinas e são controladas pelo Super-Homem. O que se passa é que ele, em recurso de última hora, fez apagar isso da sua própria mente, e por isso é que ele não sabe porque é que essa máquina foi ativada, mas foi ativada por uns vilões. É uma série de vilões aqui nesta história, que isso não vou falar deles. E pronto, é assim, eu sinceramente acho os desenhos belíssimos, são uma coisa deslumbrante, mesmo deslumbrante. Jim Lee é perfeito, perfeito, muito, tem um traço muito característico de Jim Lee, vê-se perfeitamente quando é os desenhos dele. O argumento não acho assim tão interessante, mas pronto, isto se calhar sou eu. Quem é fã da inspiração que é o Super-Homem, quem é fã do Super-Moço, então tem aqui a história perfeita. Tem aqui um combate, é verdade, tem aqui um combate da Mulher Maravilha com o Super-Homem, e a espada dela corta ao mesmo. Realmente eu tinha lido sobre isso e depois é que vou encontrar que essa história está aqui. Agora está aqui um dos álbuns mais importantes, um dos álbuns lançados nestas coleções mais importantes que já saiu. O Último a Rir. Este álbum foi um dos primeiros álbuns que eu vi dedicados a um vilão, para começar. Se eu gosto muito do Batman, ainda gosto mais do vilão, que é o Joker, que acho que é um vilão com uma psicologia única mesmo. Os termos de loucura dele o conceito de loucura dele é uma coisa absoluta. E então aqui temos no início uma história chamada The Killing Joke, ou Piada Mortal, que penso que deve ser conhecida por vocês. Está aqui uma versão, é muito interessante. Esta foi a primeira vez que esta edição foi lançada em português. E eu vou explicar o quê. Por acaso já tinha a história, já há uns anos atrás tinha comprado a história neste formato. Esta é uma das primeiras edições de Devir, Batman a Piada Mortal, porque há aqui um relevo interessante. E o que se passa é que esta história, quando foi feita, esta edição que tenho aqui é de 2002. Eu não sei exatamente quando é que aquele jogo foi lançado. Penso que deve estar aqui. Não, mas depois está aqui, só que isto é uma nova edição. Portanto, esta aqui é de 88. Pronto. Esta é de 88. Ela foi colorida por John Higgins. O John Higgins é o mesmo indivíduo que colocou as cores de Watchmen. Como já tinha trabalhado com Alan Moore, sobre os desenhos de Brian Bolland, ele colocou a sua ideia de cores na história da Piada Mortal. O que se passa é que Brian Bolland leu a história e não gostou. Mas a coisa ficou assim, e passado 20 anos eles foram fazer esta versão da Killing Joke, esta versão de Brian Bolland. E o que se passa então foi o seguinte, a segunda versão foi colorida pelo próprio desenhador da história, o desenhador original. E realmente há algumas diferenças, pelo menos podem ver aqui, vou-vos mostrar a mesma página. As partes de sonho, realmente, se não me engano, há aqui um quadradinho que eu reparei que é bastante diferente, que é este aqui. E realmente tem bastantes diferenças. A história é brutal. A história não tenho mais nada a dizer sobre aquilo que eu já tenho visto na internet. É uma das melhores histórias do Joker e do Batman, mas praticamente é uma história do Joker. É talvez a única, até aos momentos, uma vez eles não mexem mais neste personagem, a única origem aceitável do Joker. No entanto, ele diz para aqui às tantas que se eu tenho que ter uma origem, então eu escolho esta. Ou seja, deixa uma porta em aberta. Se eu tenho que ter um passado, prefiro que seja de escolha múltipla. Deixa uma porta em aberto, que esta talvez não seja a origem definitiva dele. E realmente eu acho que o personagem devia ser deixado assim, com a porta em aberto, sobre o que é realmente a sua origem. Se é esta,
que ele quer aceitar ou se existe uma outra. Então existe esta edição que foi lançada nos Estados Unidos numa edição especial, mas aqui em Portugal não tinha sido lançada até então, até ao lançamento desta publicação do Público e da Levoar. E as cores são uma alternativa, não são melhores, não são piores, são diferentes daquilo que... Aqui era a mesma página que eu vos tinha mostrado, aquela Laughing Clown, foi apagado daqui. No entanto, as cores da parte de sonho são bastante diferentes. Acho uma um pouco mais escura, mas igualmente genial. Aliás, esta aqui está num papel de melhor qualidade e então, claro que é fabulosa. The Killing Joke é uma história genial, das melhores histórias que eu já li da DC. Eu já a conhecia, esta era uma história que eu já conhecia, não foi uma surpresa para mim. Para mim foi uma surpresa. E a história é muito importante, dentro do universo Marvel, dentro do universo DC, Batman, Joker. Foi a história que se seguiu, que é desenhada por Lee Bermejo, penso estar a pronunciar bem o nome, se não estou a passear, desenhada por Lee Bermejo e com o argumento de Brian Azzarello, o mesmo que tinha feito o Pelo Amanhã, do Super-Homem. Joker, a história chama-se simplesmente Joker. É uma abordagem diferente, isto é a minha ótica, é uma abordagem diferente sobre como é que são os vilões do Batman. E como vocês podem ver aqui, existe um paralelo entre este Joker e aquele que vimos no filme The Dark Knight. E tenho que ler aqui um trecho, porque realmente está aqui uma explicação sobre a questão desta banda desenhada. Eu vou aqui ler exatamente o que está aqui. Talvez e a verdade, uma vez mais, estas prefácios eram geniais e explicam muita coisa sobre o universo DC. Genial, ajudam a compreender mesmo muita coisa. E aqui está um pedaço de história de BD. Talvez por um livro ter saído muito próximo da estreia de The Dark Knight, o segundo filme da trilogia cinematográfica de Christopher Nolan dedicou ao Homem Morcego. Houve quem visse Joker, de Azzarello e Bermejo, como uma versão em papel de Joker, magistralmente interpretado por Heath Ledger, no cinema. Mas as semelhanças entre o livro e o filme são apenas coincidência, pois Azzarello escreveu a história em 2006, 2 anos antes do filme estrear. Sem ter tido acesso ao argumento, é possível, no entanto, que um desenho de Bermejo fez para o site Batman on Film em 2006, quando começou a trabalhar no livro, só que depois levou 2 anos a fazê-lo. O problema foi o atraso que esta história teve. Quando começou a trabalhar no livro, possa ter servido de inspiração para os responsáveis pela concepção visual do filme de Nolan. Ou seja, foi o filme de Nolan que se baseou neste Joker e não o contrário. O que é que este Joker tem de diferente? Ele é o Joker exatamente igual àquele que eu estou habituado a ver, só o aspecto exterior dele é que é diferente, na minha opinião. O que eu vejo aqui é uma abordagem realmente diferente de todos estes vilões. Toda esta história é vista através dos olhos deste personagem chamado Johnny Frost, que é um turista, um lacaio, que começa a trabalhar para o Joker. Realmente vamos vendo aqui vários vilões. Vemos aqui o Crocodilo. Como é que ele se chama? É o Crocodilo? Esqueci-me, eu não conheço bem este personagem. É o Croc. Killing Croc. É simplesmente um homem com um problema de pele. E não é mais que isso. Não é um mutante que vemos no universo normal da DC. Eu achei muito engraçado foi aqui a própria Arlequina. Ela é uma stripper que não diz uma única palavra e é assim que uma mulher deve ser. É pá, genial. Genial. Esta está bem exemplificada a Arlequina aqui. Existem outros personagens. Tive alguma dificuldade em identificar o Pinguim, porque ele é um homem de negócios, se não me engano, é este indivíduo que aparece aqui. Este é o Pinguim. E depois também aparece o Duas Caras e o Riddler. Basicamente isto é uma história. Aqui está o Croc, Killing Croc, crocodilo assassino, que vai aparecer agora neste novo filme do Esquadrão Suicida, mas com um aspecto completamente diferente. Esta história é muito interessante, muito visceral,
um Joker perto de... É exatamente o que ele é. Um psicopata cómico. E tem piada. É engraçado que ele tem piada nesta história. É uma história muito interessante. Aqui está o Riddler, também numa abordagem diferente. Todos os personagens, todos os vilões do Batman têm uma abordagem diferente aqui. É natural que o Joker também tivesse uma abordagem diferente, e foi isso, a concepção visual que transcreveu-se para o filme de Nolan. E é interessante vê-la que ela começou nesta história. É engraçado, eu fui lendo a história e fui-me perguntando, mas onde é que vai aparecer o Batman? E o Batman vai aparecer exatamente na cena final. Acho que pensam estar aqui a contar muito da história, mas a história é genial. Devem adquirir este álbum. É um álbum genial, obrigatório, dos melhores álbuns que eu já li de todas estas histórias da DC, e dedicado a um vilão. Fantástico. Último a rir. Se não leram Piada Mortal, têm que ler. E aqui estão reunidas duas das melhores histórias que eu já vi do Joker.